Olá, bom dia. Bem, hoje é domingo, 14 de janeiro de 2024. Eu estou aqui para fazer mais uma live. Essa live é meio extraordinária, surpresa, já que o comum é fazer uma live sempre aos sábados. E o assunto de hoje é comportamento e evolução. Quando eu falo de evolução no sentido amplo da palavra, evolução, né, dessa vida real que nós estamos aqui, essa vida concreta, e também do lado espiritual, que é o foco que eu sempre uso para ampliar a reflexão. Então, o tema de hoje são os medos, né? As resistências, né? E também, né, as contradições que atuam no ser humano. Todo o processo de mudança, ele sofre a influência desses elementos, dos medos, né, das contradições, das resistências. E eu sempre digo que o principal disso é a própria ignorância, a ignorância do não saber. Então isso atrapalha qualquer processo evolutivo, qualquer processo de transformação, de mudança, de superação, tudo isso. Os medos, isso é para a gente refletir, né? Os medos, eles são parte da nossa vida, infelizmente. Nós vivemos numa civilização, nós vivemos numa sociedade onde que o medo é super utilizado para inibir o progresso do ser humano. É preciso ter consciência disso, certo? De que a verdade é que esse mundo que nós conhecemos, né, ele é permeado de conceitos, principalmente, que nos levam aos medos, por exemplo, né? Então, desde a infância, né, na verdade, a pedagogia que é implantada é a pedagogia do medo. Então, sempre é uma tentativa da própria sociedade, digamos assim, de inibir o progresso humano através do medo. Porque o medo, ele constrange, o medo impede qualquer pessoa de avançar no seu processo evolutivo. Isso de modo geral. Então, desde criança nós somos aí bombardeados por medos, como o medo do inferno, o medo do castigo divino e outros tantos medos e receios que são colocados para nós, e muitos de nós absorvem esses medos. Então vive sob a égide dos medos, dos diversos medos, certo? Então, isso é impeditivo da evolução, porque para se evoluir, para progredir, é preciso ter o quê? Coragem, discernimento, clareza, conhecimento. Então, como é que você vai, por exemplo, definir, né, um plano para você seguir na vida, ter sucesso, ter felicidade, ter saúde, etc., se você está permeado de medos? O medo não educa. É um grande erro achar que o medo educa. O medo deseduca. O medo impõe uma espécie de educação aonde que a pessoa está sempre constrangida e sempre receosa.
Então você tem medo de mudar, por exemplo, né? Esse talvez seja o maior medo das pessoas, o medo da mudança. Então, quando ela não conhece o que vem a ser a mudança, ela está acomodada numa posição, às vezes, até de desequilíbrio, de sofrimento, mas ela pensa que a vida é desse jeito. Então, se ela fizer alguma coisa, isso vai trazer problemas, né? E existe também uma coisa que é a contradição no ser humano. Quer dizer, o que é essa contradição? A contradição, eu vou dar exemplo prático, é você pensar uma coisa e fazer outra. Quantas pessoas sabem o que é melhor para si, mas não seguem nesse caminho? Então ela se contradiz. Eu quero ser feliz, mas faz de tudo para ser infeliz. Essa é uma realidade. Muitas pessoas sabem que poderiam fazer coisas melhores pelas suas vidas, mas só pensam, não fazem. Então entra a contradição. Essa contradição, ela gera um conflito interior. Nós estamos falando da parte interna nossa. Então ela gera um conflito interior, porque, tipo assim, eu penso que isso é melhor para mim, mas, às vezes, levada pela ignorância e pelo medo, ela não segue o seu próprio plano. Então ela se contradiz. Quantas pessoas você já viu que dizem que querem melhorar, que querem ter saúde, certo? Que querem alcançar um patamar de maior realização, mas na prática agem totalmente ao contrário. O José Ângelo Gayarsa já dizia, Gayarsa foi um psiquiatra, psicanalista, um educador, né, que já faleceu, no qual eu me inspirei muito, e que ele dizia que o ser humano era tipo assim, ele é o único ser que pensa o que fazer, né? Mas na hora de fazer, ele faz o inverso, né? É como assim, eu não posso comer tal coisa, beber tal coisa, porque faz mal para mim, mas a pessoa vai lá e come e bebe aquilo que faz mal. Esse é um exemplo super concreto. Então, a contradição, ela gera um conflito interior. Ela gera um conflito interior, porque existe um choque aí entre a consciência, no sentido do saber, e a inconsciência, no sentido do não saber, no sentido também do medo, do receio. Porque o receio, o medo, eles estão muito impregnados no inconsciente da pessoa. Então, ela deixa essa parte inconsciente, às vezes, gerir a sua vida, ao invés de aderir àquilo que é consciente, àquilo que ela sabe. Então ela ignora aquilo que sabe para fazer aquilo que o inconsciente, através do ego, determina para ela. E isso é grave no sentido da vida humana, porque eu sei o que é bom para mim, mas eu vou buscar aquilo que não é bom, infelizmente. Isso é inconscientemente. E se a pessoa fosse consciente, ela saberia qual o melhor caminho para ela. Entende? Então, essa contradição, ela gera, inclusive, ansiedade. Porque a pessoa cria esse elemento, essa energia da ansiedade, quando que ela está fazendo uma coisa sabendo que não é bom para ela, né? Com algo dentro dela sinalizando, olha, isso não é bom, mas ela vai lá e faz.
Então isso gera uma ansiedade, porque a pessoa fica numa situação de tensão. E agora, o que eu faço? Eu sigo a minha consciência ou eu me deixo levar pelo inconsciente? O inconsciente sempre guarda essa parte negativa, né, da gente. Guarda os bloqueios, os traumas, guarda inclusive esse não saber, essa ignorância. Tudo faz parte do nosso inconsciente. Essa questão do inconsciente, ela é bem até complexa, porque tem muitas visões do que é o inconsciente, mas eu estou falando, traduzindo aqui, esse inconsciente que é aquele que determina muito a vida das pessoas. Quer dizer, as pessoas não pensam, elas seguem impulsos, desejos, né, aspirações que não são muito claras, então ela se dá mal na vida, né? Então, a contradição, estou repetindo, a contradição gera esse foco de ansiedade, esse foco também de insatisfação. Porque você, é aquela história, você sabe o que é melhor para você, mas você não faz o que é melhor para você. Porque você prefere, né, se conformar a modelos e conceitos pré-estabelecidos, né, que te levam para outro lugar. Essa coisa dos conceitos pré-estabelecidos são os pré-conceitos, quer dizer, aqueles conceitos que vêm antes do verdadeiro conceito. E nós somos muito conceituais. Então a gente segue muitos conceitos que a gente não sabe nem a origem desses conceitos. Daí, pré-conceitos. Então a gente segue isso e vai. Tem um preconceito, por exemplo, que diz assim: a vida é sofrimento. Isso até as religiões reforçam muito isso, por algum interesse. Nada é feito sem interesse, né? Então, né, a pessoa segue muitos desses preconceitos e se adapta a eles, se acomoda a eles, sem nunca inquirir, sem nunca se perguntar: mas isso é correto? Isso é bom, né? E por aí vai. A pessoa, às vezes, ela quer a cura para a sua saúde física, mas o que ela faz é reforçar a doença. E faz isso, muitas vezes, então, de modo inconsciente. Ela age impulsivamente, né, e sistematicamente na direção da doença. Ela reforça a doença dentro dela, mas ela diz, aí entra a contradição, ela diz que quer a cura, que ela quer viver saudável, mas não faz nada disso. Entende? Outro dia eu conversando com uma pessoa portadora de câncer, num hospital que fica próximo da onde eu moro, conversando. Eu parei lá, meu carro deu um pane, e eu, tipo assim, não tem o que fazer, eu vou bater papo lá, até vir um mecânico, etc. E aí tinham duas pessoas que estavam fazendo tratamento contra o câncer. E eu perguntei para elas o que mudou a vida delas ao saber que tinha essa doença, que é complicada, etc, etc. Aí, um deles me respondeu: ah, não muda nada. Eu disse: mas você não mudou a sua alimentação, os seus hábitos, né, os seus pensamentos? A pessoa: não, eu continuo levando a vida. Então, se veja bem, a pessoa com uma doença dessas, né, um tratamento, tá, quimioterapia, radioterapia, e a pessoa não tem ciência de que precisa mudar também hábitos. Tem que mudar pensamentos, a mente,
pessoa não sabe. Daí você vai dizer, mas também ele é burro. Não é burro. Ele não tem a informação necessária, o conhecimento necessário. E os médicos também, muitas vezes, não orientam em relação a isso, infelizmente. Só orientam no sentido do tratamento, né? O tratamento físico. Mas o tratamento comportamental, etc., não há orientação. E não há alguém que deveria haver, uma equipe multidisciplinar, aonde que tivesse, por exemplo, um psicólogo para orientar a pessoa, né, sobre os fazeres dela, como é que ela vive, o que ela precisa mudar, etc. Essa pessoa, esse senhor, por exemplo, não tinha essa informação. Eu fui conversando com ele, ele falou, nunca me disseram isso, que eu preciso mudar também meus pensamentos, observar o modo como eu vivo, etc. Então, um tratamento desse é falho, né? Porque ninguém esclarece mais do que aquilo corriqueiro da doença enquanto o corpo físico. Então, vocês veem como é que é isso, né? Então, a questão nossa, né, para aqueles que estão em busca de evolução em todos os níveis, como eu já falei, precisa vencer, primeiro, tem que vencer a ignorância, buscar mais saberes, bons saberes, né? Porque hoje por aí está impregnado de maus saberes, de achismos, que eu falei até na live passada, né, quando eu falei sobre filosofia, os achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Ninguém pensa, é mais o achismo. Eu acho que se eu fizer isso vai melhorar. Não vale nada o achismo. Você tem que pensar, você tem que se autoeducar. O processo de cura, por exemplo, que eu acabei trazendo aqui, é um processo também que passa por aquilo que eu chamo de autoeducação. Quer dizer, você tem que se educar para reconquistar, digamos assim, a sua saúde e ressignificar a sua própria vida. Isso é super importante. Mas não há essas orientações nesses locais. Se houver, né, alguém me fala aonde que há. Mas não há, de modo geral, esse acompanhamento até, que eu falo, psicológico dos pacientes com doenças mais complicadas, ou com todas as doenças. Então, a resistência, aí entra a resistência. Eu falei da contradição, falei dos medos, falei da ignorância, e entra uma outra questão que é a resistência. O ser humano, de modo geral, ele é resistente à mudança, tá? De repente ele diz assim, mas eu aprendi a viver assim. Então ele é limitado, porque ele só enxerga a vida do jeito que disseram para ele como ela é. E não é nada disso, ela é muito mais ampla, né, do que a vida como ela é. Porque, por exemplo, né, tem gente agora, nesse período, que fica lá vendo o tal do Big Brother. O que é o Big Brother? É um monte de gente idiota fazendo idiotices para querer ganhar dinheiro, tá? E do outro lado tem outro bando de idiotas torcendo para um ou para outro, ou se divertindo com a miséria daquela turma toda que está lá. Ninguém pensa nisso, né? As pessoas acham que aquilo ali é um show, um espetáculo. Então eu estou aqui para assistir e tal, papapá. E, na verdade, são seres humanos caóticos, de má formação cultural, intelectual e até espiritual, que estão ali se expondo as suas desgraças, né? Se vitimizando muitas vezes, para
atingir um objetivo que é de ser famoso, de ganhar algum dinheiro, etc. E as pessoas acham isso maravilhoso. As pessoas pagam para ver essa desgraça. Esse que é o problema. Então você vê que a ignorância ela é muito grande no nosso meio. Isso eu estou pegando um exemplo. Porque você vai ver, tem tantos reality shows por aí, né? Que eles falam que é reality shows, mas não tem nada de show, é constrangedor. É muito pobre culturalmente. Não educa ninguém, não ajuda ninguém. Só ajuda os canais de televisão porque eles ganham com a audiência. Então vocês vejam que loucura que nós estamos. Isso, essa é uma vida contraditória. As pessoas querem paz, querem felicidade e tal, mas o que elas fazem fazem de tudo para serem infelizes. Fazem de tudo para viver em desequilíbrio. Alimentam-se de energias tóxicas, etc. Então é esse o ponto que nós estamos. Então a resistência ela é muito grande. Gente, eu tenho mais de 20 anos como psicoterapeuta tentando ajudar pessoas, colaborar com elas, compartilhar conhecimento, vivência, ensinamentos, etc. E, graças a Deus, eu sou um profissional de sucesso nesse sentido. Eu tenho muito mais acertos do que desacertos nessa área, muito mais pessoas que se resolveram ou que estão em resolução, etc. Mas você encontra as pessoas resistentes a ficar no mesmo lugar. Eu conheço, e você também deve conhecer, pessoas que sabem que estão fazendo mal a si próprio, mas continuam na mesma rota autodestrutivas. Eu trabalhei com dependentes químicos, adictos. Também consegui fazer um bom trabalho com muitos, e até hoje eu os conheço, eles fazem contato comigo, que se resolveram nessa área, tá? Abandonaram os vícios, mudaram de vida, etc. Por diversos motivos, não só pelo meu trabalho, mas também pelo trabalho da entidade, pela filosofia da entidade, que tinha aquela filosofia do AA e do NA, neuróticos anônimos, alcoólatras anônimos, etc. Então, a hora até quero fazer alguma live falando dessa história de recuperação, etc. Mas tinha e tem aqueles que são renitentes, que o ego tomou conta total dessas pessoas, e elas resistem a qualquer mudança, porque o ego delas diz que elas estão certas. Elas fazerem aquilo que destrói as suas próprias vidas e que muitas vezes destroem as famílias, tornam as famílias disfuncionais. Então a resistência à mudança ela é muito grande nas pessoas. Muita gente quer até que o governo mude todas as coisas do mundo, mas ele não muda nada. As pessoas não mudam nada, elas querem que os outros mudem. Imagine você, por exemplo, você quer que esses políticos, não a maioria, mas a grande maioria, a grande maioria a grande maioria dos políticos, eles são, na verdade, desonestos, corruptos. Isso está claro, basta você ver os noticiários e analisar esse noticiário. Não é só ver, não é só aquilo que aparece, é o que não aparece também. Então você vê, todo mundo quer, por exemplo, fala, seja da direita, da esquerda, todo mundo é contra a corrupção. Parece que se fosse assim,
isso se resolveria. Acontece que há uma contradição nisso. Não é? As pessoas querem o fim da corrupção, mas votam nos corruptos. É. As pessoas não aprenderam, até hoje, nós estamos vivendo em 2024, a identificar os corruptos. Coisa que é simples e fácil de identificar, é só acompanhar a jornada de cada um, você vai ver aqueles que já são predispostos à corrupção. Então, a sociedade, digamos assim, quer acabar com a corrupção, mas a maioria, uma boa parte dessa maioria, vota em políticos corruptos. Corruptos mesmo, não é fake news. Mas basta ver as ações deles lá no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras de vereadores, etc. Nas prefeituras. Então, você vê que a contradição está presente em todo lugar, na nossa vida. Então, a gente tem que pensar, se a gente quiser melhorar como pessoa e quiser ajudar a melhorar a sociedade, a gente tem que parar, acabar com essas contradições. Você quer fazer o bem, ser do bem, então faça o bem e seja do bem. Não colabore para aquilo ou aqueles que fazem mal. Eu dei um exemplo da política porque é muito visível isso. Eu até não falo muito de política nas minhas lives, falo em termos de cidadania, mas não falo sobre partidos, sobre ideologias, etc. Vocês já devem ter percebido, porque a minha via de trabalho é outra nesse sentido, mas envolve tudo isso. Então, porque hoje, quando você fala de política, as pessoas já querem saber se você é de esquerda, de direita, de ponta, de buraco, centro, etc. É um troço chato isso, né? As pessoas querem mais saber se você é de um lado ou de outro do que o que você está falando, a mensagem que você está dando. Mas esse é um exemplo bem clássico, né? Todos querem acabar com a corrupção. Se você chegar na rua, você vai fazer entrevista, ninguém vai dizer que é a favor da corrupção. Mas se você for ver quem a pessoa votou, você vai ver que ela votou num corrupto. Isso em todo lugar, tá? Seja aqui na minha cidade, na sua, no seu estado, no país, é assim que funciona. As pessoas, por diversas desvios, de caráter e de personalidade, são contra a corrupção, mas elegem e reelegem corruptos. E daí reclamam, porque parece-me que sempre tem que ter algo para reclamar, Não tem algo para fazer, é algo para reclamar. Então, essas contradições, elas são próprias do ser humano, mas não é porque ele já nasceu com elas. Porque a sociedade coloca para elas, através inclusive da família e das religiões e tudo mais, ela coloca para as pessoas essas contradições. Então a pessoa se diz cristão, mas o que ela faz não tem nada a ver com ser cristão. A pessoa anda com a Bíblia embaixo do braço, reza 200.000 Pai Nosso, Ave Marias, mas as ações dessas pessoas são todas ruins, São todas anticristãs, digamos assim. E essas são as contradições que nós vivemos. Nós queremos paz, mas estimulamos a guerra. Nós queremos equilíbrio, mas colaboramos com o desequilíbrio. Isso são as contradições do ser humano. Então eu digo, cada um de nós tem que pensar aonde moram as nossas contradições. Ninguém é perfeito, tá? Nem eu, nem ninguém. Mas nós podemos sempre melhorar.
minimizar essas contradições. Não adianta você saber o que é o certo, você exigir dos outros que façam certo, se você não faz. A pedagogia do exemplo, para mim, é uma das melhores pedagogias. Pedagogia do exemplo. A pedagogia do ato de fazer. Se eu faço as coisas bem feitas, eu digo assim, no mínimo uma pessoa vai prestar atenção nisso. Então, ela pode vir a se educar pelo meu bom exemplo. Eu, como eu disse, não sou santo, não sou perfeito, mas eu hoje já encontrei aqui onde eu moro, na região do sul de Minas, não só na cidade onde eu moro, eu já encontrei por aí, por aqui, por esse sul de Minas todos, né, porque eu já fiz N palestras em escolas, faculdades, etc, né, centros espíritas, tudo. Então eu encontro em cidades, às vezes, que eu vou passear, vou buscar uma água mineral, né? Que aqui tem, né, o circuito das águas aqui, né? Eu encontro sempre, nesses anos, né? São décadas, eu encontro sempre pessoas que dizem para mim que em algum momento que elas me encontraram nas suas vidas, seja através de palestras, de encontros, de cursos e tal, que elas guardaram alguma coisa daquilo que eu falei e exemplifiquei. Dia desse encontrei um dentista, já mais velho, que ele me lembrou de um ano, uma época, que eu fiz uma série de seminários para a Secretaria Municipal de Saúde, aqui em Varginha. E ele lembrava, veja bem, uns 20 anos ou mais depois, ele lembrava várias coisas que eu, né, falei nessa palestra. E falou para mim que profissionalmente para ele foi ótimo. Ele passou a trabalhar, a ter uma outra visão sobre a própria profissão na área de saúde. E isso já encontrei N pessoas por aí, em todos os campos. Então, a pedagogia do exemplo é a melhor pedagogia. É quando a pessoa olha para você e diz: eu admiro você porque você fez isso, faz aquilo. Não é porque você diz isso e diz aquilo, é porque você faz, fez, etc. Eu tenho grandes exemplos na minha vida, bons exemplos, e tenho os maus exemplos também, né? Tenho os maus exemplos. Mas, eu digo assim, com os maus exemplos eu aprendi o que não devia fazer, não deveria fazer. Né? Ontem mesmo eu conversava com a minha irmã, uma das minhas irmãs, da parte de mãe, e a gente estava falando, e às vezes vem coisas assim, né, de um tempo lá que a gente passou junto. Eu nunca vivi totalmente com eles, porque eu vivi mais em abrigo de menores e na rua, mas de algum tempo que a gente conviveu junto, né? E aí ela ainda lembra hoje, ela é um pouquinho mais nova que eu, e ela ainda lembra hoje muita coisa que eu falei, muita coisa que eu fiz, coisa boa, muitos bons exemplos. Né? E então, e ela conta para os meus sobrinhos ficam sabendo disso e tal. Né? Tenho uns sobrinhos meus que eu tenho uma ligação de alma com eles muito, muito grande. E eles então sabem da minha história, que a minha irmã contou para eles, né? Então é bom, né? Porque você servir de exemplo, de bom exemplo, é bom. A gente devia pensar nisso, né? Será que eu estou sendo um bom exemplo, não é?
para as pessoas que estão à minha volta, para os meus filhos, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, até para os meus netos? Será que eu sou um bom exemplo? Porque é um legado que a gente deixa, né? Entende? De bons exemplos. Então, a questão passa por aí, minha gente. Hoje nós estamos falando de comportamento e de evolução. Então a gente tem que, primeiro, sair da ignorância. Dá um jeito, tá? Tem gente que diz, mas como é que eu vou aprender? Vai aprender, vai buscar. Tem gente que tem preguiça, né, de leitura, tem preguiça de ouvir, etc. Vai ter que vencer essas barreiras, porque isso é contraditório. Se você quer evoluir, você deve superar as barreiras que se põem no seu caminho. Não pode ficar parado, se acomodar. Aquela história da tal da zona de conforto. Mas isso eu não consigo, mas isso não dá para mim, etc. Papo furado, né? Essas lamentações que as pessoas adoram. Então, a gente precisa vencer essas contradições. Você quer ser melhor? Então vai buscar elementos para colocar na sua vida para que você seja melhor. Não fique só no papo, no discurso. Não você fica que nem esses políticos que são contra a corrupção, são isso aqui, daí quando se instalam lá, passam a fazer totalmente o contrário daquilo que disseram. Né? E isso não é só na política. Em todas as áreas você vai encontrar essas pessoas que dizem uma coisa e fazem outra. O que é contraditório, tá vendo? A contradição do ser humano. Então, mas você pode vencer essa contradição. Você pode ser mais autêntico, mais verdadeiro, mais honesto. Né? Existem tantos conhecimentos por aí para estimular, né, essas novas atitudes. Então a gente precisa vencer. E aí entra uma outra palavrinha, que eu não falei, mas vou falar agora, que é a da inércia. Sabe o que é a inércia? A inércia é aquilo que não sai do lugar, aquilo que é inerte. E muita gente permanece na inércia. E justifica isso na vitimização. Mas eu não estudei. Mas eu não sei o que lá. Mas meu pai, minha mãe, não sei mais o que. O padre, o bispo, o pastor, não sei quem. Para justificar a inércia. Então, eu não preciso fazer nada. Não foi me dado condições para que eu pudesse fazer alguma coisa. Então eu não faço nada. Então eu fico inerte. Mas fico me vitimizando. Né? Culpando o governo, Deus e todo mundo pelas minhas desgraças, mas eu não faço nada. Isso é contraditório, né? Eu gostaria de ser melhor, mas não faço nada para ser melhor. Então isso é contraditório. Você vai sofrer por isso. Aí é que está, essa inércia, essas contradições, elas geram sofrimento, tá? De algum tipo, seja sofrimento emocional, psicológico, físico também, e sofrimento de alma, porque nós sofremos na alma também. Então é preciso, né? Se há um momento que você pode mudar, esse momento não é ontem e não é amanhã. Esse momento é agora, é hoje, é no presente que você muda. Ninguém muda no passado, ninguém muda no futuro. O tempo que nos é útil é o tempo do agora, é o presente. Então, eu tenho que tomar decisões agora. Estava lembrando aqui, falando isso, quantas vezes eu fui submetido a tomar decisões, né, para melhorar a vida em todos os aspectos. E o amanhã não espera você. Então, eu entendi isso lá aos meus 20 e tantos anos. Comecei a entender, tá? Que eu tinha que começar no agora. Então, tipo assim, a partir de hoje, isso não vai mais acontecer comigo. Eu não vou deixar que isso aconteça comigo. Essa coisa da vitimização foi em Belo Horizonte.
lá pelos anos 78, 79, eu estava na universidade, né? Tinha entrado graças a muito esforço, tá? Porque eu era um cara carente, não tinha dinheiro, não tinha nada, só tinha um quarto de pensão para morar e olha lá. Então, nesse período que eu entrei na universidade, tal, já contei isso algumas vezes, nesse período eu me defrontei com uma situação de que, eu já contei essa história, de que alguém disse para mim que tinha pena de mim, tinha dó de mim, certo? Isso eu estava estudando filosofia. Alguém foi uma moça que falou para mim, né? Porque eu contei para ela alguns episódios da minha história e aí, num princípio de semana, ela veio conversar comigo e falou isso para mim. No momento eu fiquei, que bom, né? Tá com dó de mim, né? Mas quando eu cheguei em casa à noite, aquilo ficou na minha mente. Eu tenho dó de você. Eu tenho pena de você. E então, a partir desse dia, eu decidi, veja bem, eu decidi naquele dia, não deixei para amanhã, para depois da manhã, que nunca mais eu nunca mais eu queria, e nem faria ações para isso, nunca mais eu queria que as pessoas tivessem dó ou pena de mim. Eu encerrei aí um grande capítulo daquilo que eu chamo de vitimização, né? Você se coloca na postura da vítima, olha o que a vida fez comigo e blá, 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 para que alguém diga que tem pena de você e dó de você. Então, eu tomei aqui, não teve contradição, teve ação. Eu tomei a decisão e, dito para mim, na frente do espelho no local onde eu morava, eu disse para mim, nunca mais faça alguma coisa para que alguém tenha pena ou dó de você. Você é mais do que isso. Você merece mais do que isso. E foi aí que eu comecei mais uma jornada de mudança que vem vindo até hoje. Porque a gente está sempre mudando. Pelo menos eu tento estar sempre mudando para melhor nesse sentido. Aquilo fez um grande bem para mim. Então, quando você deixa de lado essas contradições, para de se colocar num lugar menor para você e vai buscar um lugar maior para expandir a sua vida, não tem como dar errado. Só vai dar certo se você fizer isso. Se você evitar, então, as resistências, as contradições, a ignorância, os medos. Ok, gente? Então fica aí para você essa mensagem nesse dia. E eu espero que fique tudo bem com você, faça uma boa reflexão. Se gostar, compartilhe com outras pessoas. No YouTube, você pode... Eu coloco esse vídeo também no YouTube. No YouTube eu sempre peço para as pessoas dar o seu ok lá, seu gosto, e né, se inscrever no canal, porque sempre é bom ter inscritos no canal, né? No YouTube eu tenho centenas de seguidores, né, no Facebook. E no YouTube estou começando, né? Já faz tempo que eu estou começando, então você pode ajudar nessa tarefa, para que eu continue aqui. Né? Na verdade eu vou continuar independente de você se inscrever no canal ou não, porque essa é uma missão que eu escolhi para mim. Ok? Então é isso. Paz e luz para você e cuide-se bem por aí.